seu coração, que vai começar agora o Web Rádio e TV Novo Estilos. Paz seja convosco. Começa agora pela Rádio e TV Novo Estilos, o programa Visão e Fé, levando até você a palavra de Deus, um momento de reflexão e a oração do dia. Amém. Paz seja convosco. Que esse dia seja um dia de bênção, seja um dia de paz, de alegria. Que seja um dia da manifestação do poder na sua vida. A nossa reflexão de hoje, ela se encontra em Hebreus capítulo 11, no verso 1, onde nós vamos refletir sobre a fé. O que é fé? O que devemos fazer para ter fé? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé. No dicionário tradicional, fé quer dizer acreditar, confiar. Fé na Bíblia Sagrada quer dizer acreditar e confiar em Deus. Porque existem pessoas que confiam em várias coisas. O salmista mesmo disse: uns confiam em carro, outros em cavalos. Eu confio no Senhor. Então a nossa fé ela deve ser firmada em Deus. Quando ele diz orar, a fé é o firme fundamento. O que isso quer dizer para nós? É o firme fundamento. Quer dizer firmado, firmeza. Nós devemos estar firmados em alguma coisa. E essa alguma coisa que nós devemos estar firmado não pode ser algo que se vá com facilidade, como a areia. Nós devemos estar firmados na rocha. E essa rocha é a rocha chamada Jesus. Porque quando nós firmamos a nossa fé, a nossa vida na areia, em coisas passageiras, a tendência é você desanimar e fracassar antes do tempo. Quando você firma a sua fé em Cristo Jesus, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar dificuldades, mas você vai ser aquela pessoa que não vai se deixar se abater com facilidade pelas circunstâncias da vida. Não vai ser um problema que vai te derrubar. Por quê? Porque firmar a fé em Jesus, ela pode levar até algum tempo, mas ela vai te trazer benefícios para o resto da tua vida, que não vai ser qualquer pessoa que vai te derrubar. E quando ele diz das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, isso quer dizer que fé não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você acredita que os teus olhos ainda vão ver. Fé é você confiar naquilo que você não viu. Quando Jesus encontrou-se, quando Tomé disse: eu acreditava que já era Jesus que tinha ressuscitado, quando ele tocou, ele disse: não sejas um incrédulo. E a fé, ela nos faz ter um coração firme, a não sermos uma pessoa incrédula. Nós temos que acreditar no impossível. O que é acreditar no impossível? Aquilo que está distante das tuas mãos, aquilo que está distante dos teus olhos. É aquilo que, por mais que você trabalhe, que mais que você faça alguma coisa, é impossível. Mas a fé, ela te faz crer nisso. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus dos impossíveis. E a fé é isso, é você crer naquilo que você não pode fazer. Existem coisas que você pode fazer, que eu posso fazer, que nós podemos fazer. Já existem outras que nós não podemos fazer. E isso é onde vai entrar a nossa fé. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda é muito pequenininho, menor do que um caroço de arroz, mas ela não se quebra com facilidade, essa semente.
E a nossa fé ela tem que ser firmada em Jesus. Ela pode até ser pequena, mas ela tem que ser firmada em Jesus. Quando ele disse das coisas que se esperam, ou seja, o futuro, você tem que esperar todos os dias coisas boas. E a prova das coisas que se não veem. Nossos olhos ainda não viram, mas pelos olhos da fé nós já estamos vivendo um milagre. Você ainda não está ainda dentro da tua casa, ou dentro do teu carro, dentro do trabalho que você sonhou, da sua faculdade, mas pelos olhos da fé você todos os dias se vê vivendo isso. Isso não é loucura, não é paranoia. É você fechar os olhos e você se ver dentro daquilo que você um dia sabe que vai viver. Aí você diz, mas quando vai chegar? A fé ela não diz o tempo. Fé é certeza, é você acreditar quanto tempo vai viver, quanto tempo vai esperar, quanto tempo você vai ter para viver isso. Isso não importa. Quando você tem fé, o tempo é mínimo. As circunstâncias, tudo que vier passar rápido. Por quê? Porque a tua fé está te fazendo acreditar em algo que você vai viver. E só tem fé quem tem expectativa de vida. As pessoas que já perderam a fé é porque elas não vêem mais nada de bom na vida. Então você todos os dias tem que sonhar. Todos os dias você tem que fechar os olhos e buscar algo para a tua vida, ou digamos o impossível, para você ter a expectativa de viver, o sonho de viver, a esperança de viver. O que nos move na terra são os sonhos, os projetos, é uma vida melhor, é uma família estruturada, tudo isso. Então quando você coloca esse projeto, a primeira coisa que você tem que colocar é fé. É ter a certeza de que você vai alcançar o impossível. Não porque você é o melhor, mas porque você está crendo no Deus dos impossíveis. E a palavra diz mais, o justo viverá pela fé. O que é você viver pela fé nesse tempo? É você acreditar que o teu Deus pode fazer uma rocha jorrar água. É você acreditar que o Senhor pode abrir um mar vermelho para você. Não literalmente o mar como ele abriu para o povo de Israel, mas ele te trazer situações, a realidade que era impossível aos teus olhos, uma cura. Existem enfermidades que a medicina não tem cura, mas Jesus ele é cura divina. Então é você acreditar que você vai ser curado dessa enfermidade. É você acreditar que você vai sair dessa situação. Isso é viver pela fé. Viva pela fé. Não viva pelas emoções, que às vezes a pessoa tem uma emoção, ela escuta alguma coisa, ela se emociona, ela chora, no outro dia ela esquece de tudo. Aí ela começa a dizer, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não. Fé você tem que regar ela diariamente. Fé você tem que regar todos os dias. Fé é um dom. A Bíblia diz, se você não tem fé, peça a Deus. O Espírito Santo vai te dar fé. Então, fé você tem que regá-la todos os dias na palavra, na oração. E você tem que acreditar naquilo que você fala. Você tem que acreditar que Deus vai fazer porque você tem fé em Deus. A sua fé tem que ser depositada no Senhor. E a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Se não tiver fé, ninguém agrada a Deus. Por quê? Porque para você falar com Deus, você tem que ter fé. Porque você não toca, você não está vendo Ele face a face, mas você crê que Ele existe, está te ouvindo e vai te responder. Aparentemente pode até ser uma coisa de louco. Como é que você vai conversar com alguém que você não está vendo, que você nunca viu, que você nunca tocou? Mas a fé te faz acreditar que Ele está ali presente. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós nunca vimos o Senhor, nós nunca tocamos nele, mas nós temos a confiança e a certeza de que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos vendo e que Ele vai responder no tempo dele. Então, exercite a sua fé. Ela pode ser pequena, mas você pode dizer, sai daqui para lá, monte, ele vai, ele obedece. Problema, sai daqui, ele vai, em nome de Jesus. Use a sua fé, não tenha medo, tenha fé no Senhor Jesus, que tudo é possível aquele que crê. Que o Senhor aumente a tua fé, que
Que o Senhor te dê mais fé, que o Senhor nos dê mais fé para ver e viver milagres. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que você hoje tenha fé o suficiente de acreditar que a tua família vai servir o Senhor. Que você tenha fé suficiente de que vai alcançar os teus projetos em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a tua fé em nome de Jesus. Prepare o seu coração, que vai começar agora o Web Rádio e TV Novo Estilos. Paz seja convosco. Começa agora pela Rádio e TV Novo Estilos, o programa Visão e Fé, levando até você a palavra de Deus, um momento de reflexão e a oração do dia. Amém. Paz seja convosco. Que esse dia seja um dia de bênção, seja um dia de paz, de alegria. Que seja um dia da manifestação do poder na sua vida. A nossa reflexão de hoje, ela se encontra em Hebreus capítulo 11, no verso 1, onde nós vamos refletir sobre a fé. O que é fé? O que devemos fazer para ter fé? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé. No dicionário tradicional, fé quer dizer acreditar, confiar. Fé na Bíblia Sagrada quer dizer acreditar e confiar em Deus. Porque existem pessoas que confiam em várias coisas. O salmista mesmo disse: uns confiam em carro, outros em cavalos. Eu confio no Senhor. Então a nossa fé ela deve ser firmada em Deus. Quando ele diz orar, a fé é o firme fundamento. O que isso quer dizer para nós? É o firme fundamento. Quer dizer firmado, firmeza. Nós devemos estar firmados em alguma coisa. E essa alguma coisa que nós devemos estar firmado não pode ser algo que se vá com facilidade, como a areia. Nós devemos estar firmados na rocha. E essa rocha é a rocha chamada Jesus. Porque quando nós firmamos a nossa fé, a nossa vida na areia, em coisas passageiras, a tendência é você desanimar e fracassar antes do tempo. Quando você firma a sua fé em Cristo Jesus, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar dificuldades, mas você vai ser aquela pessoa que não vai se deixar se abater com facilidade pelas circunstâncias da vida. Não vai ser um problema que vai te derrubar. Por quê? Porque firmar a fé em Jesus, ela pode levar até algum tempo, mas ela vai te trazer benefícios para o resto da tua vida, que não vai ser qualquer pessoa que vai te derrubar. E quando ele diz das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, isso quer dizer que fé não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você acredita que os teus olhos ainda vão ver. Fé é você confiar naquilo que você não viu. Quando Jesus encontrou-se, quando Tomé disse: eu acreditava que era Jesus que tinha ressuscitado, quando ele tocou, ele disse: não sejas um incrédulo. E a fé, ela nos faz ter um coração firme, a não sermos uma pessoa incrédula. Nós temos que acreditar no impossível. O que é acreditar no impossível?
aquilo que está distante das tuas mãos, é aquilo que está distante dos teus olhos, é aquilo que, por mais que você trabalhe, por mais que você faça alguma coisa, é impossível. Mas a fé, ela te faz crer nisso. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus dos impossíveis. E a fé é isso, é você crer naquilo que você não pode fazer. Existem coisas que você pode fazer, que eu posso fazer, que nós podemos fazer. Já existem outras que nós não podemos fazer. E isso é onde vai entrar a nossa fé. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda é muito pequenininho, menor do que um caroço de arroz, mas ela não se quebra com facilidade, essa semente. E a nossa fé, ela tem que ser firmada em Jesus. Ela pode até ser pequena, mas ela tem que ser firmada em Jesus. Quando ele disse das coisas que se esperam, ou seja, o futuro, você tem que esperar todos os dias coisas boas. E a prova das coisas que se não veem. Nossos olhos ainda não viram, mas pelos olhos da fé nós já estamos vivendo um milagre. Você ainda não está ainda dentro da tua casa, ou dentro do teu carro, dentro do trabalho que você sonhou, da sua faculdade, mas pelos olhos da fé você todos os dias se vê vivendo isso. Isso não é loucura, não é paranoia. É você fechar os olhos e você se ver dentro daquilo que você um dia sabe que vai viver. Aí você diz, mas quando vai chegar? A fé, ela não diz o tempo. Fé é certeza, é você acreditar quanto tempo vai viver, quanto tempo vai esperar, quanto tempo você ainda vai ter para viver isso. Isso não importa. Quando você tem fé, o tempo é mínimo. As circunstâncias, tudo que vier passar rápido. Por quê? Porque a tua fé está te fazendo acreditar em algo que você vai viver. E só tem fé quem tem expectativa de vida. As pessoas que já perderam a fé é porque elas não vêem mais nada de bom na vida. Então você todos os dias tem que sonhar. Todos os dias você tem que fechar os olhos e buscar algo para a tua vida, ou digamos o impossível, para você ter a expectativa de viver, o sonho de viver, a esperança de viver. O que nos move na terra são os sonhos, os projetos, é uma vida melhor, é uma família estruturada, tudo isso. Então quando você coloca esse projeto, a primeira coisa que você tem que colocar é fé. É ter a certeza de que você vai alcançar o impossível. Não porque você é o melhor, mas porque você está crendo no Deus dos impossíveis. E a palavra diz mais, o justo viverá pela fé. O que é você viver pela fé nesse tempo? É você acreditar que o teu Deus pode fazer uma rocha jorrar água. É você acreditar que o Senhor pode abrir um mar vermelho para você. Não literalmente o mar como ele abriu para o povo de Israel, mas ele te trazer situações, a realidade que era impossível aos teus olhos, uma cura. Existem enfermidades que a medicina não tem cura, mas Jesus, ele é cura divina. Então é você acreditar que você vai ser curado dessa enfermidade, é você acreditar que você vai sair dessa situação. Isso é viver pela fé. Viva pela fé. Não viva pelas emoções, que às vezes a pessoa tem uma emoção, ela escuta alguma coisa, ela se emociona, ela chora, no outro dia ela esquece de tudo. Aí ela começa a dizer, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não. Fé você tem que regar ela diariamente. Fé você tem que regar todos os dias. Fé é um dom. A Bíblia diz, se você não tem fé, peça a Deus. O Espírito Santo vai te dar fé. Então, fé você tem que regá-la todos os dias, na palavra, na oração. E você tem que acreditar naquilo que você fala. Você tem que acreditar que Deus vai fazer porque você tem fé em Deus. A sua fé tem que ser depositada no Senhor. E a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Se não tiver fé, ninguém agrada a Deus. Por quê? Porque para você falar com Deus, você tem que ter fé. Porque você não toca, você não está vendo Ele face a face. Mas você crê que Ele existe, está te ouvindo e vai te responder. Aparentemente pode até ser uma coisa de louco. Como é que você vai conversar com alguém que você não está vendo, que você nunca viu, que você nunca tocou?
mas a fé te faz acreditar que Ele está ali presente. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós nunca vimos o Senhor, nós nunca tocamos nele, mas nós temos a confiança e a certeza de que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos vendo e que Ele vai responder no tempo dele. Então, exercite a sua fé. Ela pode ser pequena, mas você pode dizer: sai daqui para lá, monte, ele vai, ele obedece. Problema, sai daqui, ele vai, em nome de Jesus. Use a sua fé, não tenha medo, tenha fé no Senhor Jesus, que tudo é possível aquele que crê. Que o Senhor aumente a tua fé, que o Senhor te dê mais fé, que o Senhor nos dê mais fé para ver e viver milagres. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que você hoje tenha fé o suficiente de acreditar que a tua família vai servir o Senhor, que você tenha fé suficiente de que vai alcançar os teus projetos em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a tua fé em nome de Jesus. Prepare o seu coração, que vai começar agora o Web Rádio e TV Novo Estilos. Paz seja convosco. Começa agora pela Rádio e TV Novo Estilos, o programa Visão e Fé, levando até você a palavra de Deus, um momento de reflexão e a oração do dia. Amém. Paz seja convosco. Que esse dia seja um dia de bênção, seja um dia de paz, de alegria. Que seja um dia da manifestação do poder na sua vida. A nossa reflexão de hoje, ela se encontra em Hebreus capítulo 11, no verso 1, onde nós vamos refletir sobre a fé. O que é fé? O que devemos fazer para ter fé? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé. No dicionário tradicional, fé quer dizer acreditar, confiar. Fé na Bíblia Sagrada quer dizer acreditar e confiar em Deus. Porque existem pessoas que confiam em várias coisas. O salmista mesmo disse: uns confiam em carro, outros em cavalos. Eu confio no Senhor. Então a nossa fé ela deve ser firmada em Deus. Quando ele diz orar, a fé é o firme fundamento. O que isso quer dizer para nós? É o firme fundamento. Quer dizer firmado, firmeza. Nós devemos estar firmados em alguma coisa. E essa alguma coisa que nós devemos estar firmado não pode ser algo que se vá com facilidade, como a areia. Nós devemos estar firmados na rocha. E essa rocha é a rocha chamada Jesus. Porque quando nós firmamos a nossa fé, a nossa vida na areia, em coisas passageiras, a tendência é você desanimar e fracassar antes do tempo. Quando você firma a sua fé em Cristo Jesus, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar dificuldades, mas você vai ser aquela pessoa que não vai se deixar se abater com facilidade pelas circunstâncias da vida. Não vai ser um problema que vai te derrubar. Por quê? Porque firmar a fé em Jesus, ela pode levar até algum tempo,
mas ela vai te trazer benefícios para o resto da tua vida, que não vai ser qualquer pessoa que vai te derrubar. E quando ele diz das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam, isso quer dizer que fé não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você acredita que os teus olhos ainda vão ver. Fé é você confiar naquilo que você não viu. Quando Jesus encontrou-se, quando Tomé disse: eu acreditava que era Jesus que tinha ressuscitado, quando ele tocou, ele disse: não sejas um incrédulo. E a fé, ela nos faz ter um coração firme, a não sermos uma pessoa incrédula. Nós temos que acreditar no impossível. O que é acreditar no impossível? Aquilo que está distante das tuas mãos, é aquilo que está distante dos teus olhos. É aquilo que, por mais que você trabalhe, que mais que você faça alguma coisa, é impossível. Mas a fé, ela te faz crer nisso. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus dos impossíveis. E a fé é isso, é você crer naquilo que você não pode fazer. Existem coisas que você pode fazer, que eu posso fazer, que nós podemos fazer. Já existem outras que nós não podemos fazer. E isso é onde vai entrar a nossa fé. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda é muito pequenininho, menor do que um caroço de arroz, mas ela não se quebra com facilidade, essa semente. E a nossa fé, ela tem que ser firmada em Jesus. Ela pode até ser pequena, mas ela tem que ser firmada em Jesus. Quando ele disse das coisas que se esperam, ou seja, o futuro, você tem que esperar todos os dias coisas boas. E a prova das coisas que se não veem. Nossos olhos ainda não viram, mas pelos olhos da fé nós já estamos vivendo um milagre. Você ainda não está dentro da tua casa, ou dentro do teu carro, dentro do trabalho que você sonhou, da sua faculdade, mas pelos olhos da fé você todos os dias se vê vivendo isso. Isso não é loucura, não é paranoia. É você fechar os olhos e você se ver dentro daquilo que você um dia sabe que vai viver. Aí você diz: mas quando vai chegar? A fé, ela não diz o tempo. Fé é certeza, é você acreditar quanto tempo vai viver, quanto tempo vai esperar, quanto tempo você ainda vai ter para viver isso. Isso não importa. Quando você tem fé, o tempo é mínimo. As circunstâncias, tudo que vier passar rápido. Por quê? Porque a tua fé está te fazendo acreditar em algo que você vai viver. E só tem fé quem tem expectativa de vida. As pessoas que já perderam a fé é porque elas não vêem mais nada de bom na vida. Então você todos os dias tem que sonhar. Todos os dias você tem que fechar os olhos e buscar algo para a tua vida, ou digamos o impossível, para você ter a expectativa de viver, o sonho de viver, a esperança de viver. O que nos move na terra são os sonhos, os projetos, é uma vida melhor, é uma família estruturada, tudo isso. Então quando você coloca esse projeto, a primeira coisa que você tem que colocar é fé. É ter a certeza de que você vai alcançar o impossível. Não porque você é o melhor, mas porque você está crendo no Deus dos impossíveis. E a palavra diz mais: o justo viverá pela fé. O que é você viver pela fé nesse tempo? É você acreditar que o teu Deus pode fazer uma rocha jorrar água. É você acreditar que o Senhor pode abrir um mar vermelho para você. Não literalmente o mar como ele abriu para o povo de Israel, mas ele te trazer situações, a realidade que era impossível aos teus olhos, uma cura. Existem enfermidades que a medicina não tem cura, mas Jesus, ele é cura divina. Então é você acreditar que você vai ser curado dessa enfermidade. É você acreditar que você vai sair dessa situação. Isso é viver pela fé. Viva pela fé. Não viva pelas emoções, que às vezes a pessoa tem uma emoção, ela escuta alguma coisa, ela se emociona, ela chora, no outro dia ela esquece de tudo. Aí ela começa a dizer: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não. Fé você tem que regar ela diariamente. Fé você tem que regar todos os dias. Fé é um dom. A Bíblia diz: se você não tem fé, peça a Deus. O Espírito Santo vai te dar fé.
Então, fé você tem que regá-la todos os dias na palavra, na oração. E você tem que acreditar naquilo que você fala. Você tem que acreditar que Deus vai fazer porque você tem fé em Deus. A sua fé tem que ser depositada no Senhor. E a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Se não tiver fé, ninguém agrada a Deus. Por quê? Porque para você falar com Deus, você tem que ter fé. Porque você não toca, você não está vendo Ele face a face. Mas você crê que Ele existe, está te ouvindo e vai te responder. Aparentemente pode até ser uma coisa de louco. Como é que você vai conversar com alguém que você não está vendo, que você nunca viu, que você nunca tocou? Mas a fé te faz acreditar que Ele está ali presente. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós nunca vimos o Senhor, nós nunca tocamos nele, mas nós temos a confiança e a certeza de que Ele está nos ouvindo, que Ele está nos vendo e que Ele vai responder no tempo dele. Então, exercite a sua fé. Ela pode ser pequena, mas você pode dizer, sai daqui para lá, monte, ele vai, ele obedece. Problema, sai daqui, ele vai em nome de Jesus. Use a sua fé, não tenha medo, tenha fé no Senhor Jesus, que tudo é possível àquele que crê. Que o Senhor aumente a tua fé, que o Senhor te dê mais fé, que o Senhor nos dê mais fé para ver e viver milagres. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que você hoje tenha fé o suficiente de acreditar que a tua família vai servir o Senhor, que você tenha fé suficiente de que vai alcançar os teus projetos em nome de Jesus. Que o Senhor aumente a tua fé em nome de Jesus.